gente! Eu me chamo Isabel, eu sou casada e o meu esposo, ele tem um amigo que toda vez que o encontra sempre faz a seguinte pergunta: o que você está lendo? Se eu te encontrasse por aí, te fizesse essa pergunta, o que você responderia? Você teria o que responder? Se me fizessem essa pergunta, eu responderia o seguinte, que eu estou lendo o livro Até Que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. E esse nosso amigo, ele sempre faz essa pergunta porque ele entende muito bem o que eu quero compartilhar com você hoje. Ao contrário da linguagem oral, da visão e até da cognição, a leitura não é um processo natural. Não é algo que acontece automaticamente. O nosso cérebro, ele não tem uma programação genética para a gente adquirir a leitura assim como a gente adquire as outras coisas, como a fala. Se uma criança, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, ela estiver em um ambiente em que as pessoas se comunicam com frequência, essa criança naturalmente vai desenvolver a fala, vai desenvolver a comunicação. Mas isso não acontece com a leitura. Para que a gente aprenda a ler, é necessário que a gente faça aquisição de códigos simbólicos, de verbais e visuais, que são o alfabeto e as suas combinações. E cada pessoa que aprende a ler, ela cria um novo circuito no seu cérebro. E é por isso que os neurocientistas, eles afirmam que ler é um conjunto adquirido de habilidades que literalmente muda o cérebro. E a leitura, ela traz, assim, diversos benefícios. Eu vou compartilhar alguns com vocês. A leitura, ela nos permite fazer novas conexões cerebrais, né, entre as regiões visuais, as regiões da comunicação, da linguagem, as regiões das emoções, dos pensamentos. Ler por prazer é um dos fatores que faz com que uma criança tenha sucesso financeiro quando ela chegar na vida adulta. É também a leitura que faz com que essa criança, ela tenha a capacidade de votar bem e que ela tenha, por exemplo, uma casa própria quando ela virar adulta. A leitura, ela também tem muitos benefícios terapêuticos. O seu cérebro, quando você está lendo, ele entra num processo que a gente chama de estado meditativo, em que os seus batimentos cardíacos diminuem, você fica mais calma e até alivia a ansiedade. Só que esses benefícios, eles só são adquiridos quando nós estamos num processo que a gente chama de leitura profunda, que é quando você realmente para ler e dedica atenção àquilo que você está fazendo na leitura. E quando a gente faz esse tipo de linguagem profunda, o nosso cérebro, ele faz analogias e conclusões, que é o que nos torna pessoas críticas, pessoas analíticas e pessoas empáticas. Quando nós lemos em um nível superficial, nós não adquirimos conhecimento, nós estamos apenas pegando várias informações. Quando nós lemos nesse nível profundo, na leitura profunda, nós estamos aprendendo muito mais e o nosso cérebro, o nosso córtex cerebral, ele trabalha muito mais do que na leitura superficial. Mas a questão é que o avanço da tecnologia, ela tem mudado profundamente a forma como nós lemos. Hoje em dia nós lemos muito mais palavras do que nós líamos antigamente. A gente lê em média, só para você ter uma noção, cerca de 100 mil palavras. O problema é que essas palavras, elas chegam em pequenas doses e geralmente essas doses estão vindo pela tela de um celular, de um computador, de um tablet. E como é uma gama tão grande de palavras que chegam até a gente e o nosso tempo não aumentou, a gente ainda tem 24 horas por dia, para dar conta de ler tudo aquilo, de estar informado, a gente acaba quase sempre fazendo uma leitura superficial. A gente meio que só pega aquela informação, mas a gente não faz uma leitura profunda. Então, nós não conseguimos transformar essas informações que nós recebemos, de fato, em conhecimento. Quando nós aprendemos a ler da forma tradicional, lá no nosso processo de alfabetização, que geralmente acontece quando nós somos bem criança, né? O nosso cérebro, ele cria espécies de caminhos que conectam as regiões da emoção, da razão e faz com que a gente tenha aqueles benefícios através da leitura que eu citei anteriormente. Mas quando nós começamos o processo de leitura nas mídias digitais, como celular, computador e tudo mais, quando a gente é apresentado, né, às mídias digitais, que está cada vez mais cedo, hoje em dia as crianças com 5 anos, algumas crianças já têm celular. O nosso cérebro, ele não faz esses mesmos caminhos, porque a leitura é diferente, ele cria outros tipos de caminho. Só que como a leitura é superficial, são caminhos que não conectam essas regiões que são importantes no nosso cérebro. E a questão é que cada vez mais nós estamos deixando a leitura profunda de lado e estamos nos apegando muito à leitura superficial, que é a leitura da era digital. E se a gente começar a fazer muito isso,
o que vai acontecer? O nosso cérebro vai começar a acabar esses caminhos que ele criou da leitura profunda. Não estou usando, para que ele vai deixar aquele caminho lá? E é por isso que nós precisamos voltar a ter o hábito da leitura profunda, da leitura verdadeira, ou se você nunca teve, que você adquira. A Bíblia nos fala lá em Provérbios 15:14 que quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. É por isso que eu trouxe para você hoje algumas dicas, algumas sugestões que eu uso na minha vida que me ajudam nesse processo de sempre tentar me manter na linha, de continuar, de perseverar no hábito de ter uma boa leitura. A primeira dica é: comece com livros simples ou pequenos, livros curtinhos, né? Por exemplo, você não vai começar a sua leitura por um livro do C.S. Lewis. Os livros dele são maravilhosos, mas ele é um autor que tem uma leitura um pouco mais complexa. A chance de você querer desistir no meio do caminho é grande. Você pode começar, por exemplo, com leituras do Max Lucado. Ele tem uma escrita bem mais simples que você consegue entender e tirar de letra. A segunda dica é: coloque como uma meta do seu dia separar um tempo para que você possa ler. Eu sugiro que você separe de 15 a 30 minutos. E aí você decide conforme a sua realidade. Mas você vai ser disciplinado nisso. Se você separar 15 minutos, você vai fazer assim. Vai botar o seu celular para cronometrar ou uma outra coisa que você tenha que cronometre e você vai ler durante aqueles 15 minutos. Você só vai largar o seu livro depois que o celular bipar e você tiver lido aqueles 15 minutos. Isso é muito importante. Pode ser que aconteça assim, de você estar lá lendo, empolgado, gostou, tá lá no pique, aí deu os 15 minutos e você tá na metade do capítulo e você, não, eu vou terminar, eu quero terminar, e você prossegue essa leitura. Isso é bem legal. Mas se não for seu caso, pelo menos os 15 minutos faça disciplinadamente. A terceira dica é: se aproxime de pessoas que já têm o hábito da leitura. Estudos nos ensinam que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se todos os seus amigos não têm o hábito de ler, adivinha? Tá na hora de você trocar alguns amigos aí. O meu esposo, ele tem um grupo no WhatsApp com alguns amigos em que a única função desse grupo é compartilharem lá o que estão lendo e se incentivarem. Meu esposo, por exemplo, começou a ler esse livro aqui. Como eu disse pra vocês, a leitura é um pouco complexa, né? Ele desanimou do meio do caminho, quis parar, mas esses amigos desse grupo incentivaram. Não, termina, você consegue. E ele tá quase terminando esse livro. Então é bem legal essa dica. A dica número 4 é: sempre tenha um livro à vista. Você tá, por exemplo, lá na parada esperando o ônibus. Ao invés de pegar o celular e correr o risco de ser assaltado na parada, que tal você ter um livro na sua mochila e você aproveita aquele tempo de espera para ler? Deixe também ali em cima da sua mesa de estudo. Enfim, os ambientes em que você estiver, sempre deixe um livro próximo para que você esteja sempre com o livro à vista e seja mais fácil de você lembrar: eu tenho que ler. Dica número 5. Tenha uma lista dos livros que você se interessa e que você quer ler. Por exemplo, eu vou ler 10 livros em um ano. Faça uma lista de quais são esses livros que você quer ler. E sempre que você terminar de ler um livro, você vai lá nessa lista e você dá um check, dá um ok. Isso vai criar uma sensação tão boa no seu cérebro que você sempre vai querer terminar um e mais outro para que você possa ir lá e dar o ok. Eu faço isso, me ajuda muito. Dica número 6, dê preferência para livros físicos, livros assim de papel. Por quê? Lembra que eu falei que quando nós lemos no celular, geralmente quando a gente cria o hábito de ler algo no celular, né, não importa ler, sei lá, um history ou ler uma mensagem no WhatsApp, mas enfim, o hábito de ler no celular, quando a gente desenvolve essa leitura no celular, é uma leitura superficial. Então, mesmo que você esteja querendo ler um livro, eu vou ler um livro em PDF, o seu cérebro ele já está acostumado a olhar para o celular e, é uma leitura sem importância. Então, a tendência de você, mesmo querendo ler profundamente, ler superficialmente no celular é grande. Então, na medida do possível, dê preferência para livros físicos. O pastor Josué Gonçalves é autor de um livro maravilhoso sobre liderança. Ele fala uma frase muito interessante, que quem não lê porque não quer é muito parecido com quem não lê porque não pode. Então, se você pode ler, se você foi alfabetizado, você tem uma boa visão, você tem livros à sua disposição, por que não ler? Deus abençoe vocês.